Leia a Bíblia Sagrada. Observe os mandamentos de Deus para a sua vida, porque você será julgado um dia. Se você morrer sem a salvação, eternamente você estará condenado e não tem jeito mais de ser salvo após essa vida. Nós seremos julgados após morrermos. Está escrito dessa exata maneira. Jesus Cristo falou sobre a vida após a morte. A história de Rico e Lázaro. Se o homem não alcança a salvação enquanto está nessa terra, ele estará eternamente perdido. Leia a Bíblia Sagrada. Conheça a verdade. O que está escrito. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo é o único que pode libertar o homem do pecado. Jesus Cristo é o único que pode libertar o homem da condenação. Ali, varão, ó. Aquela conveniência lá, aquela... debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar sua vida. Usando narguilé, né? Não confie em ninguém a não ser em Jesus Cristo, porque Deus enviou ele para fazer o maior sacrifício, a maior expiação, para salvar, para remir o ser humano. Deus enviou ele para tomar a culpa em nosso lugar. E ele fez o tão grande sacrifício, o qual nós não podemos rejeitar de maneira nenhuma. Porque ele levou a culpa que não era dele. O castigo, a condenação que era para ser nosso, Jesus Cristo tomou merecidamente. Ninguém merecia de maneira nenhuma alcançar a salvação, mas pelo amor que Deus teve tão grandioso, nos possibilitou essa nova chance. Não desperdice isso de maneira nenhuma, porque se alguém desperdiça e não se importa, vai custar caro, infinitamente caro, o arrependimento sobre a sua vida. O inferno é real, o céu é real. Não despreze o Senhor. Leia a Bíblia. Aproveite a tão grande liberdade que nós temos aqui no Brasil de termos a Bíblia, de termos o grande privilégio de ir e estar na igreja, porque existem países pelo mundo afora que de maneira nenhuma é lícito, de maneira nenhuma é permitido ter Bíblia, de maneira nenhuma é possível ir na igreja, porque é proibido. As pessoas de muitos países são perseguidas. Aqui nós temos total liberdade, graças a Deus. Não desperdice um tempo precioso. Não desperdice de maneira nenhuma. Faz uma visita lá na igreja. Tem um endereço aí, ali na sua igreja. Louvado seja Deus. Aproveite essa tão grande oportunidade que nós temos. Obedeça a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Siga os mandamentos. Conheça a lei do Senhor, a qual foi dada aos seres humanos aqui nessa terra, para que nós possamos alcançar a salvação, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Porque o inferno é real, a vida ela não acaba aqui, de maneira nenhuma. Jesus Cristo, no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo de número 5, versículo 29, Jesus Cristo falou a seguinte coisa: se o teu olho direito te escandalizar,
arranca ele e lança para longe de ti, porque é melhor que se perca um dos membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Essa palavra é uma palavra figurada, é uma figura de linguagem. Ele não está dizendo para você arrancar o seu próprio olho, não. Ele está dizendo que se existem coisas em sua vida que faz você tropeçar, que escandaliza a sua vida, é melhor que você lance essa coisa para longe de você, porque é melhor que você entre no reino de Deus, no céu, sem essa coisa que te faz errar, do que você viver com isso e ir com isso aí para o inferno para todo sempre. É isso que Jesus Cristo está dizendo nessa palavra, de modo figurado. Cristo veio para nos dar a vida eterna, porém, Ele ordena que os homens se arrependam. Jesus Cristo disse, no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 9, versículo 23, 24 e 25, a seguinte coisa: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. É também uma figura de linguagem. Ele ordena que as pessoas, para alcançarem a salvação, neguem a própria vontade, neguem o próprio eu, para fazer a vontade dele. Verdadeiramente, as aflições, as lutas e as provas que quem segue Cristo passa a viver. Porém, as pessoas que viverem conforme a sua vontade aqui nessa terra, elas vão alcançar um tão grandioso e infinitíssimo galardão. Uma salvação que não compra nem por ouro e nem com a prata. De maneira nenhuma a salvação ela é encontrada ou recebida ou conquistada através de barganha, mas é um dom de Deus, para que ninguém se glorie através de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele contou como é a vida após a morte. No Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 16, versículo desde o 19 até o 31, o próprio Jesus Cristo ele contou para nós como é a vida após a morte. Ele contou a história de dois homens que viveram aqui nesse mundo. E ele começou dizendo: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Este homem vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Também havia um certo mendigo que vivia na porta desse rico, chamado Lázaro. Esse mendigo tinha um corpo cheio de chagas, e os próprios cães vinham lamber as feridas das chagas que estavam no corpo dele. Jesus Cristo disse que esse mendigo desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E certo dia morreu Lázaro, até porque era doente, já tinha uma vida muito debilitada, ele morreu. E Jesus Cristo disse que quando esse homem morreu, desceram anjos do céu e levaram a alma de Lázaro para o paraíso. Óbvio que o corpo dele ficou na terra e ele foi sepultado, porque quando o homem pecou lá no princípio do mundo, Deus disse que do pó o homem veio, ao pó lhe tornaria. Então todas as pessoas quando morrem, claro que elas vão ser enterradas, mas nós temos uma alma, e os anjos quando vieram buscar Lázaro, levaram a sua alma, porque esse corpo aqui é apenas como uma roupa, porque é uma matéria, é físico, mas quando morremos, o espírito volta para Deus, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12. E a alma ela vai durar para todo sempre, porque a sua alma é a sua consciência, a sua alma é a sua personalidade, a sua alma é você. Está escrito também no capítulo 13 de Eclesiastes que Deus criou todas as coisas para serem eternas, para que os homens temam a Ele.
então todos nós viveremos para sempre. Claro que não vai ser nessa terra, mas depois dessa vida existe uma continuação eterna, ou no céu ou no inferno. Então Jesus Cristo disse que os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. Ele foi para o paraíso instantaneamente após morrer nessa terra. Diz também que após Lázaro ter morrido, depois de algum tempo morreu aquele rico, que vivia tão bem nesse mundo. Quando o rico morreu, Jesus Cristo disse que ele abriu os olhos. Ele estava no Hades, que a tradução significa mundo dos mortos, é o inferno. Então, ele chegando no Hades, no inferno, ele olhou para o alto, ele ergueu os olhos, Jesus Cristo disse, e lá em cima ele viu o paraíso, porque o inferno sempre é inferior, o céu sempre está em uma região mais alta. Então ele olhou e viu aquele mendigo que vivia na terra. Antes ele era um mendigo, ele reconheceu que ele estava lá no céu, e ele clamando disse para Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro, você vê que ele agora pediu ajuda ao mendigo, manda que Lázaro venha à minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Tinha um fogo queimando o rico estava morrendo de sede no inferno, e ele desejou apenas um dedo molhado com água. Então Abraão olhou para ele e disse: Filho, lembra-te que tu tiveste teus bens em tua vida, e Lázaro somente teve males. Agora ele está sendo consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então o rico viu que não tinha jeito para ele, mas como nós não morremos, mas a vida apenas passa para o outro lado, lá no inferno, ele também lembrou da família dele que estava na terra ainda. E ele disse: Rogo-te, pois, ó pai Abraão, que tu o mandes lá na casa de meus pais, porque eu tenho 5 irmãos que estão na terra, para que ele avise para a minha família, e eles também não venham para esse lugar de tormento. Abraão olhou para ele e respondeu: Eles têm Moisés e também têm os profetas, ouça eles. Quando Abraão disse isso, Abraão expressou a seguinte coisa: lá na terra, eles têm quem prega a lei de Deus, e eles têm Moisés, que é a lei de Deus. O que Abraão ensinou para aquele homem que estava no inferno agora e que não tinha mais jeito de ser salvo, foi a seguinte coisa: é que a forma de alcançar a salvação só existe enquanto estamos na terra. Temos que acreditar aqui, porque lá do outro lado, quando morrermos, já não vai ser novidade. Já não vai ser novidade nenhuma. Temos que acreditar aqui, fazer o correto aqui, seguir a vontade de Deus aqui. Ele viu que não tinha jeito para ele. Daí ele respondeu para Abraão: Não, pai Abraão, mas se ele fosse lá na terra, iriam acreditar nele. Abraão respondeu a última coisa para ele, e ali encerrou-se o assunto, quando Abraão disse: Se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta é a vida após a morte que o próprio Jesus Cristo contou para nós, conforme está escrito no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 16, versículo desde o 19 até o 31. Nós temos que atentar para esta tão grande salvação, porque se nós vivermos como se Deus não existisse, porque se nós vivermos de modo sem importar com isso, vai ser caro, a um ponto infinito, o arrependimento para as pessoas que assim seguirem. A vontade de Deus é que o homem siga a sua vontade, é que o homem pare de praticar o erro. Por isso que ele nos deu o mandamento. Deus deu ordens para a gente seguir, porque daremos conta diante da nossa vida diante dele naquele grande dia.
seremos julgados após essa vida, como nós vemos nessa própria história que eu acabei de contar outra vez. A vida não acaba aqui, mas após morrermos seremos julgados. Como também está escrito em outra parte da Escritura, na carta que está escrito aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo, vem o julgamento para a nossa vida, vem o julgamento para a nossa alma. Capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13 ao 14, ele disse que o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a julgamento toda obra, quer seja bom, quer seja mal, e até aquilo que está encoberto, Deus trará a julgamento. E todo tipo de maldade, coisas semelhantes a estas, acerca das quais está escrito: quem pratica tais coisas não entrará no reino de Deus. Os homens têm que seguir a lei do Senhor para alcançarem o perdão. Jesus Cristo veio e tomou sobre ele a culpa que era do ser humano, porque Deus amou esse mundo de uma tal maneira em que enviou o próprio Filho para tomar a culpa que era da gente, para nos possibilitar mais uma vez ser salvos. Se nós desprezarmos isso, de maneira nenhuma haverá perdão para a nossa vida. A salvação está aberta até o dia de hoje para todo aquele que buscar enquanto tem tempo, porque está escrito, Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda ele está perto. Em seguida, Deus continua dizendo pela boca do profeta: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esta é a vontade de Deus, é salvar o homem. Mas se o homem seguir o caminho do pecado, jamais ele será salvo. Jamais.